Chegou mais um episódio do Backstage, podcast para falar sobre moda, passado, presente e futuro. Eu sou Marina Colerato, editora do site Modifica, e estarei com vocês nessa jornada. Este episódio do Backstage é apoiado pela Merkur. Presente nas áreas de saúde e educação, a proposta da Merkur hoje é atuar em função das pessoas. Sua forma de trabalho é centrada em atender necessidades específicas para a promoção de autonomia, bem-estar social e ambiental. Neste episódio, quem está com a gente é a Nelsa Nespolo, da Justa Trama. A gente esteve junto já esse ano durante o Rio Ethical Fashion e estamos gravando direto de Porto Alegre. Nelsa, obrigada pela presença, de vir até aqui conversar com a gente, compartilhar um pouco da sua história. Eu não vou te apresentar, acho que eu vou deixar essa missão para você mesmo. E vamos começar, diferente do que a gente costuma fazer, vamos começar de trás para frente. Conta um pouco do trabalho da Justa Trama, que na verdade é um trabalho muito bacana. Sempre que perguntam pra gente sobre algodão orgânico, eu falo Justa Trama, tá sempre ali. Então, quero que os ouvintes conheçam um pouco de você, da empresa, da trajetória e do teu trabalho no Agreste, ali no Sertão. Marina, muito obrigada pelo convite de poder estar aqui para a gente ocupar esse espaço, e todos os espaços é algo que nos deixa sempre muito felizes, porque a gente está compartilhando uma história que não é só nossa e que tem muita gente envolvida. A Justa Trama, ela é essa cadeia do algodão orgânico, é o nome da marca também, das nossas roupas, e que envolve trabalhadores e trabalhadoras de 5 regiões do Brasil. A gente está aí desde o plantio do algodão até a confecção da roupa, todos são donos dessa marca e todos nós somos cooperativas ou associações. Então, ele é um resultado de um trabalho coletivo e em que o resultado é dividido entre todos. Então, ela se baseia exatamente em 2 princípios fundamentais. Buscar a justiça social, que no nosso entendimento a desigualdade ela se dá porque quem gera riqueza não usufrui dela, né? Ela fica centrada, e quando a gente fala que todos são cooperativas, a gente divide de forma justa entre nós. E um outro princípio é o cuidado com o meio ambiente. Quando a gente tem conhecimento de o tanto de veneno que é aplicado sobre o algodão, isso tem que nos instigar, e isso não tem como você ficar indiferente, porque todos nós usamos roupas e às vezes a gente opta por roupas de algodão convencional achando que com isso é melhor para o meio ambiente e não tem o conhecimento do tanto de veneno que ele carrega. Então nós trabalhamos com agroecologia, que é o trabalho consorciado, e também sem o uso de agrotóxicos no plantio do algodão. Então a gente acha que também a gente procura fazer a nossa parte no que pode preservar o meio ambiente. Então, a Justa Trama é isso. Ela começa lá no sertão do Ceará, onde é plantado algodão, na associação de agricultores chamada ADEC, em Tauá, mas que hoje absorve 4 municípios, né? Tá em Parambu, Boa Viagem, Independência e Tauá. Lá é plantado o nosso algodão na cor natural, né, a cor cru, e também a gente está iniciando o processo do plantio do algodão verde. Já tivemos a primeira colheita esse ano, que está servindo muito mais sementes, né? Então, ele é verde? Ele nasce verde. Ah, tá. Já plantamos o marrom também, então esse ano, inclusive, o acordo que a gente tem, já que o plantio lá vai ser agora em dezembro, janeiro, é poder diversificar essas cores, né, entre o marrom e o verde, além da cor cru. A associação tem esse trabalho de muito convencimento da questão da agroecologia, do plantio consorciado, sabendo que os plantios diversos, como o do gengelim, ele ajuda a repelir o bicudo, né? Outros plantios, eles atraem sobre ele o bicudo, mas que não tem efeito sobre a plantação, do mesmo jeito que ele tem sobre o efeito do algodão. A gente tem uma outra associação, que é a EFAF, que fica no maior assentamento do Brasil, que é no Mato Grosso do Sul. Lá a gente planta o algodão na cor rubi, que é uma cor telha escura, né? E dentro desse assentamento, então, também de forma agroecológica, né, é feito o plantio. E também isso acaba sendo uma novidade, porque as pessoas pensam que o algodão ele é só na cor branca, né, na cor crua. E na verdade ele tem muitas cores, inclusive em outros países tem também o azul, tem o lilás, né, como no Peru. E que é esse resgate das cores que é o algodão, mas que para o sistema
foi melhor que ele ficasse só com a semente do cru, porque ele absorve o tingimento de forma mais fácil. E de lá, então, ele segue para Minas, onde a Cooper Têxtil ainda, hoje ela faz o acabamento dos nossos tecidos, e também ela tem vivido um processo muito forte de desgaste econômico, né, que foi sempre onde a gente fez o fio e o tecido, e ela não está conseguindo mais dar conta disso, porque, lógico, a Justatrama tem uma quantidade que não absorve o tempo todo, então também a gente está adaptando esse elo, mas o acabamento, o pré-encolhimento, todo é feito na Cooper Têxtil de Minas. Depois, então, ele segue para Porto Alegre, Rio Grande do Sul, onde a gente faz desde criar peças, corta, confecciona, borda, tinge de forma natural também as peças, e também é onde a gente tem uma sede, né, a sede da Justatrama, e também aqui em Porto Alegre a gente tem um núcleo, que é onde com os retalhos se fazem os bichos e os jogos pedagógicos. E por fim, né, a gente tem um outro elo que fica lá em Rondônia, que é a Cooperativa Açaí, que trabalha com as sementes. Então, retalhos também vão para lá e o pessoal desenvolve as bonecas, índio, seringueiro, né? A gente vai desenvolvendo mais nessa parte de linha infantil, e também onde a gente faz os botões para as nossas peças na base do coco, né? E do tucumã especialmente, mas também a gente usa muito o açaí para servir como adereço nas peças, colares que a gente faz. Então a gente tem as 5 regiões do Brasil, em torno de 500 trabalhadores que formam essa cadeia da economia solidária, né? Essa cadeia do algodão orgânico. Eu acho que a gente tem algumas coisas para responder para quem nunca ouviu. Neuza, eu vou pedir para você falar um pouquinho da diferença entre o agroecológico e o orgânico, que eu acho isso muito importante, porque a base do nosso algodão orgânico no Brasil é agroecológico, né? Porque quando a gente fala de consorciado, talvez o ouvinte não entenda, mas ele é consorciado porque ele é cultivado junto com outras culturas e também tem um caráter de subsistência nas culturas de alimentos, né? Pensando que são, a gente está falando de ou assentamentos ou agricultura familiar, né? Então, eu vou pedir para você explicar um pouco a diferença entre algodão orgânico e agroecológico, e daí também acho que surge uma dúvida, que é super comum, assim, quando você fala do algodão colorido. Por que ele é colorido? As pessoas às vezes fazem uma confusão e acham que ele pode ser transgênico. Então, como é que... Eu acho que é importante a gente explicar para o ouvinte, inclusive para eles, para quem nos ouve, entender todo esse esquema, né? Que no final das contas está muito relacionado com a distribuição de terra no Brasil. Então, vamos começar da diferença do diferença, né? Todo plantio agroecológico, obrigatoriamente ele é orgânico. Agora, nem tudo que é orgânico, ele é agroecológico. Hoje você pode ter fazendas que sejam orgânicas, mas ela pode ter a monocultura. Então, a agroecologia, ela se baseia nesse olhar do cuidado, do carinho com a terra, sabe? A gente poderia dizer assim, não, nós estamos indo por esse caminho, porque hoje existe um nicho de mercado, que é o que muitas vezes acontece, né, no mundo. Hoje tem um nicho de mercado que está aí apelando pelo orgânico, vou ir pro orgânico. E aí... eu não vou ser certificado, não vou usar veneno, vou seguir as regras da certificação e deu, né? Posso ser motivado por um nicho de mercado. Na agroecologia, você tem algo onde que se coloca o centro é a vida das pessoas e a vida do planeta. E tudo que isso significa. E, sobretudo, a terra, né? Que é ela por onde a gente gera tudo que a gente tem. Então, quando você trabalha uma monocultura, você vai para um desgaste da terra. Com o tempo, ela também vai perdendo a força que ela tem. Quando a gente trabalha com trabalho consorciado, você ajuda a preservar a própria vitamina necessária na terra, com a monocultura, porque os plantios se comportam de forma diferente. E o resultado que você tem também é pensando nas pessoas que estão no cultivo. Muitas vezes, você pode acabar sendo atacado por pragas que podem acabar, mesmo porque você está trabalhando com orgânico, né? Às vezes elas superam todos os seus métodos. Mas quando você tem esse plantio diversificado, sempre você vai ganhar. Porque não haverá pragas que possam destruir a diversidade da plantação. Então a agroecologia ela tem isso, é o olhar de quem está cuidando do plantio, poder ter esse cuidado, né? E garantir a sua sustentabilidade, e é esse cuidado das substâncias que vêm da terra e que voltam para a terra. Mas a agroecologia também ela é mais que isso, né? Se a gente está falando que é a vida, ela também ela aborda
obrigatoriamente os vários sentidos da vida. Então, o sentido das pessoas, o sentido da mulher, sabe? É bom de você ver os agricultores, quando eles vão falar, eles se referem aos dois gêneros, né? Não se referem no masculino e achando que todo mundo tem que se sentir contemplado. E isso é fruto de um debate também que a gente vai construindo. A gente fala de reforma agrária, a gente discute a questão da distribuição das terras. Então, a agroecologia, ela tem esse todo, sabe, que perpassa e que não é o simples plantio e colheita. E é, sobretudo, também a gente conversar sobre a questão dos agrotóxicos, a gente conversar sobre a questão dos transgênicos, essa complexidade do mundo que a gente quer, e ele passa por um debate de agroecologia. E eu vou pontuar aqui que o Brasil é um dos maiores produtores de algodão convencional, né? O algodão é uma cultura, no Brasil, uma cultura rotativa com soja e milho. Então, ele tá ligado a todas as questões do agronegócio que a gente já conhece, de trás para frente. E quando a gente fala de agroecologia, é um caráter de resistência a este modelo, né? E é também uma aproximação à natureza, porque eu falo que a natureza é diversa, ela não é mono, né? Então, quando a gente fala de agroecologia, a gente está falando sobre o respeito à diversidade das pessoas e da natureza, e de uma resistência ao monopólio, à monocultura, ao monocultivo, né? Isso é muito importante a gente ter em mente, assim, e eu gosto sempre de frisar, porque senão a gente acaba construindo narrativas com base em desconhecimento, né? O algodão, ele é mais sustentável, mas da onde vem? Então, é importante a gente ter essas diferenciações. E quando a gente fala do algodão colorido, ele também é um pouco o que você falou, de novo, a questão do diverso, né? O branco, o cru, ele serve a uma indústria que vai lá e vai tingir da cor que ela quiser. Mas como é que a gente chegou no colorido natural? Então, porque os tempos passaram, né, e muito se perdeu disso. A própria associação lá, a ADEC, ela surgiu com mulheres e trabalhando ainda numa fiação muito manual, né, muito artesanal. Então, a gente sempre busca muito resgatar isso, né? Porque isso é a vida das pessoas que iniciaram qualquer processo, ela se continua pela lembrança dos que estão. E o algodão também foi construído no último período, uma parceria com a Embrapa, para nos ajudar com a tecnologia a resgatar isso que foi deixado de lado. Então, é uma parceria que se tem de modo muito especial com a Embrapa, que nos ajuda a resgatar essas sementes que foram deixadas de lado, assim como, né, a gente tem isso em todas as áreas, né, a gente tem isso com o milho, com as sementes crioulas, né, que não existem, que elas vão sendo deixadas de lado, entra o sistema com o monopólio das sementes, que dá um cultivo uniforme, que tem uma rentabilidade maior, né, mas que vai perdendo o sabor das coisas. E o algodão também foi tratado dessa forma, para quem que interessava manter as suas cores originais. Então, resgatar isso pra gente é algo muito legal, né? A gente tem um prazer muito grande, sabe, de ver uma roupa na cor rubi, na cor verde. As pessoas ficam muito surpresas. Nossa, mas isso? E nas primeiras roupas que a gente fez, a gente ia para as feiras, as pessoas falavam assim, mas isso é transgênico? Foi modificado? Não, ele não foi modificado. Ele é você buscar lá na sua origem, aquilo que ele era, aquilo que foi deixado de lado porque não importava mais. E a gente tem uma felicidade muito grande, mas isso é tão legal, sabe? Porque você pega a semente, por exemplo, do algodão rubi, você planta ela no próximo ano, diferente, sabe, de quando você tinge. Quando você faz um tingimento no azul, por exemplo, ele vai ficar num tom. O próximo mas isso para todo o sistema, sabe? Químico, que seja tradicional. A próxima leva de azul que ele vai tingir nunca vai chegar exatamente naquele tom. E o algodão natural, ele vem no mesmo tom, sabe? A gente mistura os rolos de um ano para o outro e eles não fazem a diferença. E isso pra gente é muito bacana, sabe? Porque exatamente ele tá na essência da cor dele. É bom as pessoas entenderem, né, essa questão do resgate, porque senão tem essa confusão, por isso que eu quis pontuar. E você explicando, você tá lá, e daí veio também uma outra coisa. O algodão é uma cultura que precisa de água, pelo menos em tese. Como é que a gente planta algodão no Nordeste?
Então, a gente começou no Ceará, né? E foram os piores períodos. Foram os períodos, assim, de praticamente... Bom, lá sempre tem seca, mas onde ela foi muito violenta, assim. Teve um ano que praticamente não foi colhido. Assim, foi 1 tonelada de algodão, imagina, sabe? Isso não significa nada para os agricultores. E muito triste, assim, de você ir no meio da roça, assim, e ver os pezinhos de algodão secos que conseguiram nascer, mas não conseguiram se desenvolver. E a vida, ela tem seu ciclo, e a natureza também, né, para o plantio. Então, os agricultores ficam muito atentos, porque chovendo em dezembro e eles plantando em dezembro, é certo que vai ter uma boa safra. Então, o algodão, ele precisa de água para ele nascer. Depois que ele nasceu e conseguiu fazer o mínimo de desenvolvimento, ele não precisa mais. Ele segura nele e ele se desenvolve. Então, o plantio ele é em dezembro, janeiro e fevereiro já não vai ter uma boa colheita, sabe? Se não conseguiu plantar em dezembro, janeiro, já em fevereiro não vai ter uma boa colheita. E é esse período, então ele tem que ser plantado nesse período. E depois começa a diminuir as chuvas e até que diminui totalmente. Esse período agora, que foi onde a gente foi na semana passada conversar lá com os agricultores, a gente fez um seminário reunindo todo mundo, aliás, para comemorar muito a colheita desse ano. Ainda tem alguns pés que estão, e tá tudo seco, tudo que tá na sua volta tá seco, assim, não adianta nem você dizer assim, vamos lá, vamos tentar plantar. Não, tá seco, então a natureza também, ela precisa ser respeitada no seu ciclo. E o Nordeste é onde a gente tem a melhor colheita, é onde o algodão consegue desenvolver uma fibra mais longa, e quanto mais longa a sua fibra, melhor qualidade você tem no fio. Diferente, por isso que não dá para plantar algodão aqui no Rio Grande do Sul, porque o Rio Grande do Sul é muito instável no seu clima. E chove qualquer época, e chove muito. Você imagina o algodão tá pronto para colheita e ter uma semana de chuva, que é comum acontecer aqui. Você perde toda a sua plantação. Então, o algodão ele desenvolve melhor no Nordeste, na região Centro-Oeste, também, né, bastante em São Paulo e no norte do Paraná, porque são lugares onde ele tem períodos em que a não chuva, ela tem um período certo de não acontecer, né? E então, por isso que também a sua cultura, a cultura do plantio, ela respeita muito o ciclo também que tem na natureza. E é legal porque os agricultores, a gente tá aqui, né, com esse nosso clima do Rio Grande do Sul, que qualquer dia pode estar um calor incrível e à noite você passar frio. E lá é muito quente, nesse período também muito calor, né? E os agricultores falavam assim, olha, a gente sofre nesse clima árido daqui. A vida não é fácil, e não é fácil mesmo. Chega um horário que a gente parece que vai desmanchar, né? E eles falam assim, mas a gente gosta desse clima aqui. Então, cada conquista que tem lá, é muita vibração, sabe? O orgulho, assim, de você ver cada agricultor do que ele plantou e do que ele colheu, que superou o ano anterior e que é algo, assim, que vai formando essa grande família, nos realiza muito, sabe? De ver. Então, a gente se sente... É bom, sabe? Quando você vê o agricultor que senta com a costureira aqui do Rio Grande do Sul, que fica o dia inteiro na sombra, sentada numa máquina, que também é desgastante, né? E que também alguém daqui vai lá, sabe? A gente vê o que é a vida de um agricultor que não consegue trabalhar o dia inteiro, porque o horário das 11 às 3 horas da tarde, o sol, ele não tem piedade, sabe, de quem tá lá. Também nos ajuda, sabe, a ter a dimensão que é isso tudo que a gente tá construindo junto. Eu acho super importante a gente pontuar que não é fácil, né? A gente tem que... A vida no campo não é simples. E não é simples em vários sentidos. Tem até uma questão que as pessoas falam, mas não tem algodão orgânico para atender o mercado, né? Todo o mercado. E realmente não tem, porque não tem como, não só pelo volume produtivo absurdo que a gente produz, que não precisaria, né? Mas também pela própria questão da terra, né? Como é que a gente vai atender este mercado com as terras tão concentradas na monocultura e resgatando uma cultura que, de certa forma, do algodão foi deixada de lado, né? Então, para você, Nelson, como é que a gente vai retomando esse espaço para atender cada vez mais pessoas com este produto, porque eu entendo que é também fortalecer o campo?
Olha, teve um estudo que foi que a previsão para esse ano era um aumento de 100% do algodão orgânico. A gente é muito pouquinho, sabe, no Brasil, mas a gente ficou muito feliz com isso. E o jeito que vai encantar, um agricultor vai encantando o outro, sabe? Por exemplo, lá no Ceará, a gente não tem essa ameaça, sabe, do veneno. A gente tem os agricultores que deixam de plantar o algodão e vão plantar outras culturas. Então, poder, sabe, a associação poder dar ao agricultor a garantia, não, a Justa Trama garante. A gente sempre disse, olha, a gente garante que se a gente não conseguir dar conta com um produto, a gente vai ajudar a colocar isso no mercado, porque o mercado tem. Então, essa segurança é algo profundo que tem os agricultores, sabe? É algo muito motivador, assim, de poder estar plantando. E por isso que as pessoas sempre perguntam, Marina, tem uma pergunta que as pessoas todas fazem e a gente gosta, sabe, de falar sobre ela. As pessoas perguntam, por que o algodão orgânico ele é mais caro que o outro, sabe? Por que o produto orgânico ele é mais caro que o outro? Eu sempre falo assim, a gente precisa encantar os agricultores, sabe? E precisa encantar também os consumidores. Então, são as duas pontas, inicial e final, que precisam ser encantadas. E quando essas são encantadas, aí que se dá o crescimento disso e a opção de vir por esse mundo do orgânico, porque é uma opção de vida que alguém faz. Então, hoje, por exemplo, no Ceará, a gente conseguiu ampliar para 4 cidades, tem secretários municipais que estão sendo parceiros, porque estão vendo o quanto que está sendo a realização dos agricultores. É maravilhoso demais, sabe, você vê numa cidade como Tauá, os caminhãozinhos que vão chegando, ou às vezes caminhões maiores que juntam de vários agricultores, você sabe para onde é que eles estão indo lá para DEC, que é onde está descaroçando. E se você tá com alguém de lá junto, eles dizem, esse algodão aqui é do agricultor lá de tal cidade, olha, tá vendo? Eles sabem inclusive de quem é. E isso é uma coisa muito bacana, sabe, de você ver e que outros querem estar entrando. E o que os agricultores falavam lá é que eles conseguem ganhar praticamente 100% do que eles ganhavam. Antes de existir a Justa Trama, antes de existir a associação que estava fazendo todo esse trabalho de poder viabilizar, os agricultores eles já plantavam ele orgânico. Mas só que eles vendiam para a usina. A usina pegava aquele algodão orgânico, misturava com qualquer outro algodão e pagava para eles o mesmo valor do outro algodão. Então você imagina agora eles estarem junto, ganhando o dobro do que eles ganhavam antes, sabe? E poder incentivar mais outros agricultores. Então tem ampliado bastante o número de agricultores, a gente tem avançado em outras cidades também, e é desse jeito que a gente vai, eu acho que encantando e crescendo, para dizer que esse outro mundo ele é possível, que você pode usar uma roupa que cuida de você, né, que você coloca ela como uma roupa íntima, você coloca uma camiseta, você usa uma calça, você deita num lençol que é orgânico, não tem veneno que tá te acompanhando, né, não tem veneno que tá indo pra terra, não tem veneno que tá indo pra água, e é por causa disso, Marina, que ele precisa ser melhor remunerado. Por isso que ele tem que ganhar 100%, para incentivar outros agricultores. Porque se a gente for fazer uma conta na ponta do lápis, segundo os próprios agricultores, que eu acho que a gente está construindo isso, sabe? Ele necessitaria disso. Se você for ver que num algodão convencional, o tanto que é usado de veneno, são 26 aplicações de agrotóxicos. O aviãozinho nas grandes fazendas passa 26 vezes com o pior veneno que tem. Então você tem um custo elevado para poder pulverizar a plantação, para poder comprar esse veneno. Você tem com certeza depois um custo grande em remédios para tratar a sua saúde. E você tem também uma péssima qualidade de vida. Por outro lado, você tem qualidade de vida no sentido da sua saúde. Se você olhar o agricultor, ele não vai estar gastando com venenos, mas ele vai precisar se dedicar bastante tempo no cultivo. Então, quando ele vê que aparece o bicudo, ele tem que tirar aquela maçãzinha, recolher, sabe? Ele tem que queimar o bicudo, ou então ele tem que fazer um buraco bem fundo e botar ele lá para ele não sair de lá, porque senão ele acaba com a plantação, porque ele é um cascudinho pequenininho. Quando o algodão ele fecha a flor e aí ele forma dentro dessa maçãzinha o algodão, o bicudo entra e aquela maçãzinha cai no chão, acabou a sua plantação. Então ele precisa ser retirado porque ele vai fazendo isso no plantio. Então esse agricultor, ele precisa ser valorizado por esse tempo que ele está cuidando. Então vai ter um dia
que a gente vai ter, eu creio que vai ter um dia que a gente vai estar falando de igual para igual do valor. Porque as pessoas vão vir, porque a gente vai ter crescido tanto que as pessoas vão querer comprar do orgânico. Que as pessoas todas vão querer comprar do orgânico. E a gente precisa ganhar o consumidor para ele vir para esse mundo, assim, de se perguntar, sabe? Será que eu preciso mesmo de 5 camisetas? Uma de cada cor? Será que 2 dariam conta da necessidade que eu tenho? Então precisa modificar também um comportamento de consumo das pessoas, né? Eu acho que isso vale para tudo, vale para o alimento, vale para a roupa, e a gente poder ter uma outra qualidade de vida, né? Uma outra qualidade de vida. E porque hoje você pensa, puxa, então tá, eu vou comprar 2, 3 camisetas com R$45, ou eu vou comprar uma orgânica que vai dar conta do que eu preciso, que essa diversificação às vezes não é nenhuma necessidade que você tem, é o sistema que te impõe, então você precisa se libertar disso, né? É isso, então a gente tem que trabalhar todos esses conceitos para poder mudar o mundo, é por isso que a gente tem muito trabalho. Não dá para esperar, né? Não dá para ficar nessa ansiedade que um negócio que foi construído de um determinado jeito vai mudar, né? De hoje para amanhã. Então eu acho que quando vem o questionamento de preço ou de volume, não tem como, é um processo, né? É um processo de tentar desconstruir o velho que tá posto. E olha que a gente tá ainda falando de uma conjuntura política que está querendo fortalecer exatamente o que tá posto. Então, é um trabalho que, assim, é de muitas frentes, né? Como você falou, eu acho que é muito importante a gente ter isso em mente. E o custo do nosso algodão convencional, se a gente vai pôr o veneno, a concentração de dinheiro, a concentração de poder e influência política, é tão alto que, né, que se ter uma camiseta de 20, 10 reais não vale a pena, né? E é esse trabalho de realmente construir e entender que é outra lógica. Enquanto a gente tem numa monocultura ou numa cultura rotativa, enfim, uma máquina, um monte de maquinário que custam milhões de reais para um espaço enorme. O pequeno agricultor também não tem isso, é ele na mão, né? Eu acho que a gente não tem incentivo estatal suficiente para apoiar ainda o pequeno agricultor. Por isso que, de novo, né, esse trabalho de resistência local, inclusive, né? Acho que precisa ter tudo muito em mente, assim, antes da gente se apressar em falar, puxa, mas é caro, ou puxa, mas... Não, tem bastante coisa que precisa ser discutida no modelo, né? Neste modelo que faz com que uma coisa seja barata e outra seja cara, dentro desse olhar. Você está ouvindo o podcast Backstage. Você continuará ouvindo o papo após esse anúncio. Feita com matérias-primas 100% renováveis, como algodão agroecológico e caroço de açaí da palmeira Jussara, a nova Bolsa Térmica Natural da Mercur prioriza a geração de impacto social positivo por meio do comércio solidário e fomento à agricultura familiar, preservação da palmeira Jussara, o autocuidado e protagonismo da saúde. Com funcionalidade atestada pela Anvisa, a bolsa utiliza a tecnologia da termoterapia e traz benefícios para o tratamento de dores, lesões musculares e articulares, processos inflamatórios e alívio de estresse muscular e cólicas. Conheça mais em mercur.com.br. A gente precisa, então, deste fortalecimento que vem do mercado, que vem do consumidor e que vem também das marcas e empresas, né? E eu digo, não sei o que você acha, mas acho que de qualquer tamanho. Acho que você pode ter uma marca enorme, mas se você tem um produto que começa uma linha, que começa a abrir um diálogo e de repente você tem uma marca pequena e talvez seja mais difícil pelo volume, mas a gente precisa se articular em várias frentes, né? E você falou do aumento do volume da produção, então eu entendo que isso está acontecendo. Mais marcas, mais pessoas procurando. A gente viveu um processo bem diversificado nos 14 anos, né, da nossa existência. Mas hoje a gente tem parcerias muito diversificadas e é bem isso que você fala, Marina. Hoje tem pequenas marcas, muitas pessoas que estão se formando nas universidades,
nas faculdades de moda e que nos busca para poder fazer a sua conclusão do curso, que depois começa uma marca nova e a gente vende o tecido, então é bacana, sabe, de você ver os produtos que depois o pessoal nos retorna, assim, tem horas que as pessoas entram lá na sede da Justa Trama e fazem, nossa, que lindo, aí, é com o tecido que foi comprado da gente. Então, essa parceria está sendo bem legal, mas sim, tem também grandes marcas que estão começando a rever o seu conceito. Ou por um nicho de mercado possível que eles estão vendo, mas também eu acho que o mundo está nos incomodando, né? Esse jeito que está sendo feito, quando a gente vê o tratamento que está tendo com a Amazônia, quando a gente vê o tanto que as pessoas estão adoecendo, o tanto que o mundo podia ser melhor se tanto os governos fizessem outras opções, né? E tivesse outro tipo de política pública, como também se a gente não olhasse só para o mundo como algo de concentração de renda, né? Que é o que importa geralmente para as grandes marcas, mas que algumas estão tendo outro comportamento, e isso eu acho que são parceiros que vale a pena, sabe, a gente ter junto. E acredito sim que a gente tem que ter uma grande frente para poder mudar o que está aí, e é uma frente que passa pelos meios de comunicação social também, pelos meios de comunicação de todas as formas, porque as pessoas de modo geral, elas não têm a informação. E, aliás, a informação que não tem a informação correta, e a informação que tem, muitas vezes é uma informação muito deturpada, a gente fica muito assustado, assim, às vezes as pessoas chegam e falam assim, tá, essa roupa vai durar menos, né, porque é de algodão orgânico, ou então fazem umas perguntas, assim, absurdas, sabe, puxa, mas o plantio ele é igual, não é isso que vai fazer ela durar mais ou menos, sabe? Mas então a orgânica ela se acaba antes no planeta. Não, a gente tá preservando na origem, é isso que a gente tá fazendo, sabe? Ou então a gente vai perseguir depois no processo até o fim. Então você vai fazer 1000 coisas, mas você não cuidou da origem das coisas. E se a gente conseguisse cuidar na origem, a gente não precisava fazer o processo final. Então, todas as ações que hoje se faz do meio ambiente, de reciclagem, é porque não cuidou no seu ponto de origem. E a gente gosta muito do Fashion Revolution, porque ele traz esse debate, sabe, de quem é que faz a sua roupa, que eu acho que é um debate bacana, sabe, das pessoas se perguntarem, puxa, mas será que eu já pensei quem é que fez a roupa que eu tô vestindo? E a gente entra com outro debate, que é, você sabe de onde é que vem a sua roupa? E a gente poder ter uma marca, sabe? Que eu acho que foi o que mais nos impactou desde o começo, sabe? Poder olhar assim e ver, puxa, essa camiseta foi... Eu sei quem é que plantou, quem fez todo o processo, quem costurou, sabe? Poder chegar... Quem que pode fazer isso hoje? Quem sabe que está nos ouvindo, que pode pegar uma roupa dentro do seu armário e dizer, eu sei de onde é que vem a matéria-prima dessa roupa. Muito menos imaginar quem é que foi que costurou. Então, a gente poder ter uma marca, sabe, que não teve exploração de mão de obra infantil, não teve exploração das mulheres, sabe? Não teve jornada excessiva de trabalho. Mas não é porque a gente quer estar dentro de um conceito. Não, porque a gente acredita nisso, porque é isso que a gente faz. E pensar mais que tudo, sabe? Que não teve ninguém explorado nessa cadeia, que a gente conseguiu distribuir de uma forma justa e que lá na origem dele, o plantio, ele é feito de forma consorciada, é uma compostagem de ninho com outros produtos que a gente joga sobre os pés e que faz a preservação para que o bicudo não absorva, não destrua a plantação. Então tem um cuidado e ao mesmo tempo, ainda assim, a gente cuida lá na ponta final, sabe? A gente pega cada retalho que sobra do processo da confecção da roupa, tá lá os bichinhos, tá lá as bonecas, os jogos pedagógicos que a gente faz, como a Cinco Marias, o jogo da velha, a trilha, o dominó, são pequenininhos e cada vez mais pequenininhos pra gente poder aproveitar o máximo possível. Não tá gerando também resíduo que vai acabar indo pro planeta. E você não vai encontrar retalhos da Justa Trama, nem os mais pequenininhos, porque a gente também tá desenvolvendo cursos, né, de aproveitamento com a comunidade, além dos cursos de costura, também a gente vai distribui, sabe, esses retalhos pequenos para que o pessoal possa fazer tapetes, possa fazer de tudo para que a gente não gere mais resíduos para o planeta. Então, isso você não faz para agradar alguém, você faz se você tiver uma concepção de vida e de mundo
que ele seja possível, né? Você imagina se cada um de nós fizer isso com tudo que a gente tem. A gente olhar cada um de nós, acaba gerando sacolas de embalagens, né? Que cada produto que a gente faz, quando a gente vai comprar uma comida, para onde que isso vai, né? Será que ele poderia ser diferente? Antigamente não tinha isso, né? As coisas eram vendidas dentro de sacolas a granel, agora são sacos e sacos infinitos que acabam poluindo o planeta, né? Eu acho que tem uma questão nessa fala que é assim, a gente às vezes acredita que não dá pra fazer de outra forma. E eu acho que este talvez seja o pior empecilho, assim, né? A barreira da conformidade, tipo, não, é assim, não tem como mudar uma coisa que tá posta. Não tem, porque, né, não era assim. Ou então as pessoas dizem, o que adianta eu fazer se os outros não fazem? E eu acho que muito o fazer você abre portas para você entrar no coletivo de outras formas. E daí até isso já puxa uma pergunta que eu quero te fazer, que é como é que você veio parar nessa história da Justatrama? Você falou 14, você mencionou 14 anos já, né? Por quê? Como é que foi? Então, na verdade, a Justatrama, ela é um resultado de um processo construído, né? Eu sou filha de pequenos agricultores, meus pais, meus irmãos ainda trabalham na roça, né? São agricultores familiares aqui no interior do Rio Grande do Sul. E então essa coisa da terra sempre é algo muito forte, assim, a gente nunca deixa, né, as raízes da gente. Mas eu tive a oportunidade de conhecer o Brasil também, porque eu participei do movimento de juventude, no período da juventude, né, a JOC, Juventude Operária Católica, que tinha muito isso, sabe, de refletir as condições de trabalho da juventude, as condições de moradia, e sempre me levou muito a atuar nesse mundo, né. E quando eu vim para Porto Alegre, depois de casada, daí vim para Porto Alegre, trabalhei em fábricas de alimentos, trabalhei numa multinacional, que foi um trabalho muito sofrido, porque as mulheres, nós ganhávamos diferente dos homens nas mesmas funções, as mulheres não tinham onde colocar seus filhos, porque a creche conveniada, ela abria às 7h30, e o nosso horário de trabalho começava às 6h30, a gente trabalhava sábado e domingo. Eu sempre me irritava muito, sabe, de ver a empresa homenageando as pessoas que tinham 24 anos, 30 anos de empresa. Eu pensava, meu Deus, isso não é motivo de orgulho, porque geralmente se trabalhava sábado e domingo fazendo hora extra, era 2 horas extras por dia, então eu saía de casa às 5h30 da manhã e voltava às 6h30 da tarde, quando eu não fazia hora extra, senão chegaria às 8h30 da noite. Os finais de semana era muito comum, sabe, fazer hora extra. Falei, como é que pode te orgulho isso, te dar orgulho se não existe outra vida, sabe? Não existe outra vida. A vida que a gente... Eu não conhecia meus vizinhos, eu não conseguia conhecer os meus vizinhos onde eu morava. E aí comecei a atuar muito, tanto no movimento sindical, como também na luta dentro da fábrica para mudar isso. A gente teve conquistas profundamente realizadoras de mudar o restaurante, a alimentação que a gente tinha. A gente começou a ter um subsídio para as mulheres que tinham filhos pequenos, que pudessem ter alguém que cuidasse deles ou colocar em outros lugares. E a gente também conseguiu o salário igual, que foi uma das conquistas que nos realizou muito na mesma função, as mulheres ganhando a mesma coisa. É óbvio que isso originou meu desemprego. E aí eu comecei a trabalhar em casa por conta. Eu falei, nossa, eu não quero mais esse mundo, sabe? Tô cansada já tinha passado por outras fábricas em outras cidades que eu tinha morado. E queria alguma coisa também que me fizesse feliz no trabalho. E aí comprei eu já tinha então nesse período 2 filhos, a Gabriela e o Thiago, e aí eu comprei uma máquina de costura, aí consegui uns moldes e comecei a comprar tecidos, e meus vizinhos vinham e eu cortava o tecido e fazia a roupa. Você imagina, eu fiz horrores assim, porque não conhecia quase nada da máquina, costurar sabia muito pouco, quase nada, né, porque eu tinha trabalhado numa fábrica lá no Nordeste, mas era como revisora de qualidade das peças, não na máquina de costura. E eu comecei a costurar, não sabia a diferença das agulhas, então minha primeira roupa foi uma calça para o meu filho pequeno. A calça, ela furou toda, porque eu estava usando a agulha 13 e acabou furava toda a roupa, e eu não entendia isso, mas eu era muito feliz por ter feito a primeira peça, e acho que isso foi algo que me transformou muito, sabe? O orgulho que alguém que costura, de modo especial as mulheres, de ver as pessoas vestindo a roupa que ela fez,
é algo que é uma parte de você, sabe? Que segue. Então, quando eu costurava, estivesse costurando um vestido de alguém, aquela pessoa, ela me acompanhava durante todo o tempo que eu tava costurando o vestido daquela pessoa. Às vezes eu saía do ambiente, sabe? E tava com aquela pessoa que tinha feito a encomenda. Então, era uma coisa que sempre me marcou muito isso. E eu nunca perguntei para as outras costureiras se era assim, mas comigo sempre foi assim. E é até hoje, sabe? Na cooperativa, muitas vezes as encomendas que a gente está fazendo, em quantidade, me remete muito àquelas pessoas que fizeram a encomenda, sabe? Da roupa. E aí esse orgulho, sabe? De poder estar próximo dos filhos, de poder estar fazendo essa roupa, de poder criar, sabe? Fazer um produto. Eu acho que foi um período de encontro pessoal, sabe? De não ter alguém te explorando, de você ter que cumprir uma jornada, poder estar junto dos filhos também é algo muito legal, mas também era uma vida assim que eu ia até às 3 da manhã costurando, né? E me incomodava muito, porque isso é o que todas as mulheres fazem. Eu não trabalhei nunca por facção, mas muitas das mulheres na comunidade onde eu tô trabalham até hoje, muitas por facção. E facção tira a vida das mulheres, tira a vida não é só do ponto de vista, sabe, social, é do ponto de vista afetivo também, porque não tem companheiro que aguente uma mulher que só vai descansar, sabe, depois de um dia estafante, madrugada dentro costurando. Então ela não vive a sua afetividade plena, de poder cultivar relações, porque ela tem encomenda, ela tem a pressão de quem levou, sabe? Então, geralmente a vida das mulheres costureiras é uma vida muito depressiva, por aquilo que exige a facção, por aquilo que a facção fez com as mulheres, de tirar elas do mercado mais formal, de estar dentro de uma fábrica com direitos, para ir para os fundos de quintais, ser explorada sem jornada de trabalho estipulada e sem direitos. São mulheres que não têm direito a nada, porque dificilmente elas contribuem com o INSS, tá certo que hoje em dia acho que ninguém mais vai se aposentar mesmo com as reformas do país, né? Mas que ela não tem uma perspectiva de olhar lá pra frente, puxa, aqui eu vou poder parar, eu vou poder pensar uma outra coisa. Ela não tem saúde, né? E eu acho que é algo que me incomoda demais da conta, assim. A gente já fez encontros a nível nacional e a realidade das mulheres é essa, do Rio Grande do Sul ao Brasil inteiro. E aí eu pensava, puxa, mas eu gostaria tanto de fazer isso, mas que não fosse tão, sabe, dentro da tua casa, atendendo as pessoas, que também elas não têm hora, sabe? Elas vêm na hora que você serviu o seu prato, elas vêm de noite, sabe? As pessoas também não têm uma disciplina, assim, de te encarar como alguém que pode ter uma jornada de trabalho. Você não tem uma jornada de trabalho limitada, você tem a jornada que as pessoas vão fazendo para ti e que aí ela não tem limite, né? E aí a gente viveu muito o processo do orçamento participativo aqui em Porto Alegre, que foi muito marcante pra gente, sabe? De poder ir mudando a sua rua. Eu moro numa vila que não tinha nenhuma infraestrutura, sabe? O que a gente tinha era água, mas o esgoto todo mundo fez, o saneamento básico com o seu recurso. A gente não tinha nenhuma rua pavimentada, nos faltava tudo. A gente não tem escola até hoje. Hoje, assim, a gente é absorvido pelas escolas próximas. E foi um lugar que ele foi ocupado. E não ficou nada para todo mundo, sabe? Tudo foi ocupado com as moradias. Então, o que a gente podia fazer de forma coletiva era fora de lá. E a gente foi conseguindo mudar isso, sabe? A gente começou a ter o saneamento básico em cada rua, a gente foi conseguindo pavimentação. As crianças brincando na rua com roller, sabe? Naquele período, era algo profundamente realizador, colocando rede de vôlei. A gente foi transformando. E a gente sentia que nos faltava alguma coisa, que a questão do trabalho ainda não tinha sido atingida. A gente conseguia melhorar as condições de vida, mas questões de trabalho não. Mas a gente sabia que coletivamente a gente podia fazer isso. Esse que é o maior ensinamento pra gente do orçamento participativo, sabe? Que coletivamente a gente podia mudar. E a gente começou a se reunir, 3 mulheres, pensando o que a gente podia fazer para que a vida das mulheres fosse melhor dentro da nossa comunidade. E a gente procurou um diretor do grande hospital aqui, o maior hospital aqui do estado, se a gente poderia costurar para esse hospital. E ele nos respondeu que para a gente poder fazer isso, a gente tinha que ser uma cooperativa ou uma associação, a gente precisava emitir nota fiscal. A gente falou, não tem problema, então nós vamos criar. E ele perguntou quantos nós éramos.
nós só éramos 3, mas você imagina que se nós respondesse que nós éramos 3, ele ia acreditar que ia sair alguma coisa só de 3 mulheres. Então a gente disse que a gente era umas 20. E ele achou muito bacana isso. Puxa, ter 20 mulheres. E aí a gente começou a divulgar na vila. Gente, vamos trabalhar junto, podemos costurar para um hospital. E vieram 19 mulheres na primeira reunião. E aí que a gente descobriu que lá em 96 não se podia fazer cooperativa com 19 mulheres, tinha que ter 20, agora hoje não. Hoje no Brasil inteiro a gente pode criar cooperativa com 7 mulheres, com 7 pessoas. E aí na segunda reunião vieram 35 mulheres e a gente ficou apavorada. Porque pensa como é que a gente ia ter trabalho para 35 mulheres. E a gente não conhecia o que era cooperativa, então não tinha que nem hoje, sabe? Na economia solidária você tem ONGs, você tem universidades, você tem cooperativas similares e você tem estatutos aí para você sentar e discutir e adaptar do seu jeito. Então nós buscamos um estatuto da Cotepa, que é uma cooperativa habitacional aqui de Porto Alegre, e nós nos sentávamos num grande círculo dentro de um espaço que a gente já tinha conquistado, que era o nosso salão capela da comunidade, e fomos discutindo artigo por artigo. Para entrar na cooperativa, o que precisa? Precisa ter algum instrumento, uma tesoura, alguma coisa. Então botamos lá isso no estatuto. Com quanto que vai ter de cotas? Imagina, nós começamos a cooperativa com 3 cotas. Cada cota valeria R$1, então cada uma entrou com 3 cotas. Vezes 35 mulheres, deu 105. 105 era o valor que a junta comercial... A junta comercial comeu todo o nosso dinheiro, porque foi o valor que a gente pagou para poder começar a cooperativa. Mas era pior ainda, né? Naquela época, em 96, só se tinha máquina de datilografia. E quem que tinha máquina de datilografia numa comunidade? Então, assim, o nosso estatuto começou a ser datilografado por uma máquina, depois ele foi para outra máquina. Então, a gente tem, assim, 3 máquinas diferentes que datilografaram o nosso estatuto. Entrou na junta comercial e ele voltou umas 15 vezes, sabe? Às vezes, o primeiro, porque na junta comercial tem 2 métodos, né? Você pode ler ele todo, pede todas as mudanças e aí entra... Não, ele lia o primeiro artigo. O primeiro artigo dizia que o nosso ano contábil ia ser do dia 1º de janeiro ao último dia do ano. Não, ele voltou porque nós tínhamos que colocar que era do dia 1º de janeiro a 31 de dezembro, como se pudesse existir outro dia, o último do ano, que não fosse dia 31 de dezembro. Só que daí você tinha que pegar a assinatura de todo mundo naquela folha, de novo, das 35 mulheres, e algumas já tinham desistido. Porque elas achavam que ia ser muito rápido, sabe? E que a gente ia poder ter trabalho logo, que era o que todo mundo precisava, era de trabalho. E muitas realmente não podiam de jeito nenhum esperar, não tinha outra fonte. Inclusive, uma das que começaram, que é assim, super admiradora, tá sempre junto, tá lá na comunidade, né? Quando ela conseguiu o primeiro emprego, ela doou um ferro elétrico para a cooperativa, porque ela disse assim, eu não pude esperar, mas eu quero que vocês vão para frente e eu quero ter uma demonstração concreta de apoio. Mas e aí foi e a gente começou, né, aí foi se perdendo, né, as mulheres desanimando, puxa, mas a gente achou que era mais fácil, não é fácil, cadê o mercado pra gente? E quem disse que o hospital nos deu trabalho? Nunca! Então, quando a gente conseguiu ter a liberação do CNPJ, a gente não tinha trabalho. E aí nós fomos para o mundo da facção, fizemos alguns trabalhos por facção, que foi um horror, porque quando nós fomos dividir entre nós, não foi nada, sabe, não deu nada. E aí cada uma dessas coisas, a gente ia perdendo gente na cooperativa Univens. E aí quando foi, no final do ano, teve uma tomada de preço, o Sindicato Metalúrgico de Porto Alegre queria 500 camisetas, e a gente conseguiu fazer o melhor valor. Agora você imagina, a gente comprou o tecido com cheque pré-datado de 15 dias, a gente cortou dentro desse salão, cada uma pegava um pacotinho e ia para casa, costurou as camisetas, a gente mandou fazer a serigrafia fora, que a gente não tinha naquela época. Quando a gente foi dobrar, tinha gola torta, tinha escapado embaixo do braço, tinha o horror que você pode imaginar. Então 3 ficaram na máquina para ir consertando as roupas para poder entregar. E o sindicato sempre foi nosso parceiro, ele foi crescendo com a gente, sabe? No sentido da qualidade foi melhorando, sabe? Sempre que o Sindicato Metalúrgico teve camisetas, desde 96... ele fez com a cooperativa Univens, pelo valor e sempre colocaram e pela qualidade que a gente foi melhorando, assim. Então, a gente começou a buscar esse tipo de parceiro, que a gente pudesse comprar matéria-prima
e poder fazer a peça por inteiro. A felicidade nossa na primeira divisão de dinheiro é algo difícil de poder expressar o que foi, sabe? Quando a gente poder receber e dividir entre a gente, que a gente vê ele concreto. Mas aí a gente começou, foi se fortalecendo, a gente consolidou a cooperativa com 23, 25 mulheres. E homens, sempre a gente teve homens também que trabalharam na parte que depois a gente montou da serigrafia. Conseguimos um lugar para trabalhar. Quando foi em 2005 que teve a gente participou dos fóruns sociais mundiais, desde o primeiro, o segundo, terceiro, quarto, mas o quinto nos marca profundamente, porque a gente conseguiu fazer as bolsas do Fórum Social Mundial, que teve mais de 50 mil participantes, né? A gente fez essa quantidade de bolsa, envolveu 45 grupos, cooperativas e associações, desde São Paulo, Santa Catarina, Paraná e Rio Grande do Sul, envolvendo o fio e o tecido. E conseguimos fazer um preço menor para o Fórum Social Mundial, ganhar mais do que a gente sempre ganhou. E a gente falou, nossa, então é isso aqui que a gente quer, a gente precisa construir essa cadeia só de cooperativas. A gente já participava do Fórum Brasileiro de Economia Solidária, da Unisol Brasil, que é a nossa central de representação, e aí também nos aproximamos da ADEC, né, o SPLAR, que acompanha a ADEC lá na questão da agroecologia naquela época, e juntamos, fizemos a primeira oficina no Fórum Social Mundial, já discutindo como é que podia ser, como é que a gente podia avançar. Conseguimos parceria com a SENAIS, que é a Secretaria Nacional de Economia Solidária, para poder ter recursos de poder fazer o pagamento de todo mundo, né, até a gente poder vender a roupa. Daí em diante, é um livro de dificuldades e é um livro de conquistas e de desafios, porque, nossa, a primeira coleção que a gente fez, a gente foi lançar lá no Rio de Janeiro. Então, a gente achou assim, não, se a gente tá fazendo uma marca, a gente tem que ir lá pro Rio de Janeiro. A marca Justa Trama também foi algo muito legal construído entre nós, sabe? Da gente poder ir pensando um nome que pudesse refletir, e a gente tinha algodão brasileiro, a gente tinha algodão doce, a gente forrava paredes de nomes que todo mundo poderia sugerir. Mas quando veio, e o nome que a gente consolidou foi algodão brasileiro. Mas nos incomodava esse nome, porque a gente pensou assim, e se um dia a gente ficar assim, que a gente quiser ter um pé fora do Brasil, a gente não vai poder ficar com esse nome. E a gente continuou na busca, sabe, de um nome. E aí, quando a Cris e o Egeu de São Paulo, que sempre foram pessoas que nos acompanharam muito, que sempre vibraram muito por toda essa história, eles indicaram o nome. Olha, a gente teve uma ideia esse final de semana. O que vocês acham de Justa Trama, Trama Justa? Pá, a gente falou, é isso que a gente quer. É uma justa trama que envolva todos os elos, que a gente distribua a renda, que a gente faça isso de uma forma justa, e foi o nome que consolidou. Aí fizemos as primeiras peças e fomos pro Rio de Janeiro, porque a gente queria começar famoso, né? Então vamos pro Rio de Janeiro. Começar famoso. E a gente achava assim que as marcas, elas têm que começar lá, e a gente queria aproveitar o Fórum Mundial do Turismo, que ia acontecer lá em outubro de 2005, e o pessoal de lá, que era da Economia Solidária, ia conversar com alguns artistas da Globo, de repente, ou de outros que fossem famosos, que ajudariam a gente a ficar famoso, e a gente queria ir pra Copacabana ainda por cima, pra você ver que a gente realmente, sabe, a gente sempre foi muito sonhador, sabe, muitas vezes deu certo, outras vezes a gente chegou perto, mas isso sempre nos deu muita energia, sabe, para sonhar e achar que podia não ter limite, sabe, que a gente podia ir derrubando os limites, porque quando a gente começou a Justa Trama, as pessoas diziam que a gente era muito maluco, que isso não ia dar certo. Imagina, se fosse para dar certo, outras pessoas já tinham conseguido antes, e muitos já tinham tentado, sabe, de fazer algo assim, que pudesse ter uma marca própria, juntando. E a gente foi pro Rio, a gente não teve nenhum artista, o desfile não saiu em Copacabana, a gente fez lá na favela do Cantagalo, no Espaço Criança Esperança. Quem desfilou foram as meninas da favela, teve pouco público, quase que foi por nós mesmos, e nós pegamos um ônibus que saiu aqui, pegou nós aqui do Rio Grande do Sul, pegou Santa Catarina, pegou São Paulo, porque era lá que a gente fazia o fio e o tecido naquela época, e fomos lá pro Rio e fizemos desfile. E aí chegou no fim, a gente falou, não é possível, não deu certo. Mas lá a gente saiu fortalecido. Não, gente, não é isso que vai nos derrubar, vamos lá, vamos tocar adiante, vamos aproveitar outros espaços. E a gente foi
tocando essa construção que é a Justa Trama, né? Trabalhando, assim, muito vencendo desafios, né? Na questão da qualidade da roupa, na qualidade do tecido. Trabalhamos fortemente na qualidade, inclusive da colheita do algodão, porque ele é colhido de forma muito artesanal, né? Manual. Ele é colhido, os agricultores colocam um saco no ombro, vão colhendo algodão, botando nesse saco, sabe? Então, muitas vezes tem folhas também. Então, o cuidado de não ter folhas e não ter caule junto te garante um fio com maior qualidade. Aí, investimos para buscar parceiros para a gente poder ter uma cardinha que pudesse fazer um fio com melhor qualidade. E qualificamos também todas as costureiras, né? Para a gente poder ter uma roupa com um acabamento melhor. Buscamos designer para poder criar outros produtos. Então, essa construção da qualidade foi um período que a gente viveu fortemente. Hoje, nosso maior desafio é avançar na comunicação. E por isso que a gente é muito grata a esse espaço, assim, que as informações cheguem até as pessoas, sabe? Que conheçam essa história toda. A gente gosta muito de feiras também, porque a gente conversa muito com as pessoas, de poder explicar isso tudo, de onde é que ele vem, que percurso ele faz, como é que ele chega até aqui, quem que tá por trás disso tudo, sabe? Dessa marca. Quando tá comprando uma roupa, às vezes as pessoas falam assim, mas tem como dar um desconto? A gente diz assim, a gente não pode dar um desconto, porque ele foi feito de uma forma justa. E para poder diminuir esse valor, eu preciso conversar com os agricultores, com as costureiras, a gente precisa conversar entre nós para construir um outro valor dessa peça de roupa. E você tem que sentir a alegria de que esse dinheiro, ele tá correndo todo mundo, sabe? Ele tá beneficiando todo mundo. Aí as pessoas, elas não insistem, sabe? Puxa, é mesmo, né? Não posso mesmo. Então eu já vou levar para outra pessoa também. E é isso que é muito bacana, sabe? Nessa construção que a gente tá fazendo. E além disso, a gente quer muito, sabe? Ao mesmo tempo que a gente questiona as pessoas sobre o consumo, que elas pensem se precisam de ter esse armário cheio de roupa. Eu fico triste, sabe, às vezes quando tem feiras aqui no Rio Grande do Sul de calçado, as pessoas dão depoimentos, eu consegui comprar 10 pares, meu Deus, eu fico pensando, o que você vai fazer com 10 pares de calçado? Deve ser pra vida toda, né? E pensa, será que você precisa disso, sabe, disso tudo? Olhe pro teu lado, como é que é a vida também das outras pessoas, e ao mesmo tempo a gente quer que as pessoas consumam o nosso produto, sabe? E o aumento do consumo significa ter mais agricultores, significa ter mais costureiras, sabe? Que vem para esse mundo que está sendo feito de uma forma mais justa. Então, aumentar a comercialização, poder ampliar os espaços, poder estar em muitos lugares, podendo oferecer para as pessoas essa história, essa roupa, é um grande desafio para a gente. Não, eu acho que da sua fala, o que me vem aqui, a real é que é tenso, não é simples, é coletivo, né? É uma construção de tempo, mas é possível. Eu acho que isso vem... Eu fui acompanhando aqui o que você foi me falando e eu acho que isso fica um pouco de lição também. E de lição pra gente... E aí você falou uma coisa agora que é olhar um pouco pro lado. Né? Porque é isso, assim, a sociedade do consumo é muito sobre a gente o tempo todo, nós e o que a gente pode ter na maior quantidade possível, né? E pra gente romper com isso é um desafio enorme, mas um passo muito importante é você olhar pro lado, né? E você entender que pra gente ter qualquer coisa, a gente depende de uma rede de pessoas. A gente não consegue fazer uma roupa sozinho, né? Então, a gente depende de uma rede de pessoas. E como é que a gente olha para esta rede e valoriza essa rede? Acho que vem muito daí. Mas vou modificar um espaço para a gente debater isso, enfim, toda essa complexidade. Eu acredito que a gente poderia ficar falando várias e várias horas sobre isso. Mas acho que deu para a galera que nos ouve ter uma noção e conhecer trajetória, porque... A gente também vive neste lugar do imediato, né? Da gente achar que... E beleza, igual você falou, né? Muitas mulheres não tinham como real, assim, era imediato. Mas tem muitas coisas que não são, e realmente a gente precisa de ter este tempo e este fôlego. Acho que a Justa Trama segue em construção, mas a gente estava em off aqui e a Neusa estava me falando sobre como este ano está sendo um ano importante. Ela, inclusive, é indicada no Prêmio Cláudia. E são muitas conquistas desde então. Acho que a gente pode usar como exemplo, como referência, como novas possibilidades de atuar na moda, de estar na moda, e de viver, né? E de habitar este planeta de outras formas. Neusa, eu super agradeço a presença
presença de você. Eu vou deixar aberto para comentar, sempre fica aberto. Então, lá no site, querem conversar, vai ter os links para as redes da Justa Trama. Querem conversar, mandarem dúvidas, perguntas, enfim. Eu leio qualquer coisa, dou uma ligada pra Neuza e depois eu respondo vocês no próximo podcast, fica aberto, acho que vão ter várias questões, várias dúvidas, mas também acompanhem as redes da Justa Trama, eu acho super importante, porque vocês também vivem colocando coisas lá, né? Sim. Inclusive desde lá do algodão, lá no comecinho. Compartilhem essa história com outras pessoas, eu acho isso super... Teve acesso, ouviu, falou, puxa, vou contar para as pessoas que às vezes nem sabem de onde vem o algodão. Quem sabe de onde vem o algodão? Eu acho que 90% das pessoas não fazem a menor ideia. Então, compartilha com a tua galera. E é isso, obrigada. E eu só tenho que agradecer por esse espaço. Eu acho que assim, a gente partilha vidas, partilha histórias. E acho que é isso aí. Os sonhos da gente, a gente tem que ter persistência. E quando eles são coletivos, é muito legal, porque é uma persistência coletiva. E a gente consegue, fazendo um pouco cada um, a gente transforma esse mundo melhor. É isso, vamos seguindo na ação e resistência. Até o próximo Backstage. O podcast Backstage é uma produção do Modifica. Se você gosta de ouvir este e nossos outros podcasts, não esqueça de assinar o Clube Modifica. Colaborar financeiramente com o jornalismo independente é a melhor forma de manter nosso conteúdo livre de paywall e com cada vez mais qualidade. Lembrando que quando você colabora com o Clube Modifica, você remunera uma série de profissionais que fazem o Modifica acontecer. Acesse modifica.com.br/apoie e saiba mais. Conheça o Politicamente Incorreto e Ambientalmente Também, nosso podcast mensal sobre política e meio ambiente, sempre com pessoas convidadas debatendo as convergências entre Brasília e sustentabilidade. O Politicamente Incorreto e Ambientalmente Também faz parte do trio de podcasts do site Modifica.